filósofo Tales de Mileto viveu aproximadamente entre 624 a.C. e 546 a.C., em um período de grandes transformações no mundo grego. Ele nasceu na cidade de Mileto, localizada na região da Jônia, na costa da atual Turquia. Mileto era uma cidade portuária rica e ativa no comércio marítimo, conectando o mundo grego a diversas outras civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Esse ambiente cosmopolita favoreceu o contato com diferentes conhecimentos científicos e culturais. Durante o século VII e VI a.C., as cidades gregas da Jônia mantinham intensas relações comerciais com civilizações antigas como o Egito e a Babilônia. Esses povos já possuíam conhecimentos avançados em matemática, astronomia e engenharia. Esse intercâmbio cultural permitiu que pensadores gregos começassem a estudar a natureza de forma mais sistemática. Nesse contexto, Tales teve acesso a ideias e observações que influenciaram seu pensamento. Ao mesmo tempo, o mundo grego estava passando por importantes mudanças políticas e sociais. Cidades-estado estavam se organizando com novas leis e instituições. Um exemplo foi Solon, que realizou reformas políticas em Atenas em 594 a.C. Esse período estimulou debates sobre sociedade, conhecimento e organização política, contribuindo para o surgimento do pensamento filosófico. Outro acontecimento famoso ligado ao período de Tales ocorreu em 585 a.C., quando um eclipse solar interrompeu uma batalha entre os reinos da Lídia e da Média. O historiador Heródoto relata que Tales teria previsto esse fenômeno astronômico, o que demonstra o interesse crescente dos gregos em compreender os eventos naturais por meio da observação e do estudo. Por volta de 546 a.C., o cenário político da região mudou drasticamente quando o rei persa Ciro II conquistou o reino da Lídia e passou a controlar as cidades gregas da Ásia Menor, incluindo Mileto. Esse período marca o final da vida de Tales e o início de uma nova fase política na região. Mesmo assim, seu legado intelectual continuou através de filósofos como Anaximandro e Anaxímenes, que deram continuidade às investigações filosóficas iniciadas em Mileto. O que inspirava Tales de Mileto? Como ele observava o mundo e como chegou às suas ideias. A inspiração de Tales de Mileto vinha principalmente da observação direta da natureza. Vivendo na cidade portuária de Mileto, uma região aberta ao comércio e ao contato com muitas culturas, ele cresceu em um ambiente onde circulavam conhecimentos vindos de civilizações antigas. Essa cidade ficava na região da Jônia, um local extremamente ativo culturalmente no mundo grego. O convívio com marinheiros, comerciantes e viajantes provavelmente trouxe até ele informações sobre astronomia, matemática e geografia de diferentes povos. Uma das maiores influências intelectuais sobre Tales foi o conhecimento antigo do Egito e da Babilônia. Essas civilizações já possuíam técnicas matemáticas, observações astronômicas e métodos para medir terras e prever fenômenos naturais. Tales teria aprendido ou estudado parte desses conhecimentos e começou a refletir sobre eles de maneira mais filosófica. Enquanto egípcios e babilônios usavam matemática principalmente de forma prática, Tales buscava entender os princípios por trás desses fenômenos. O que tornava Tales diferente de muitos pensadores de sua época era sua forma de olhar para o mundo como um sistema organizado. Ele não aceitava simplesmente explicações mitológicas para os acontecimentos naturais. Em vez de dizer que a chuva era causada por um deus específico ou que terremotos eram punições divinas, ele perguntava: qual é a causa natural disso? Essa atitude marcou o início da investigação racional da natureza. A observação do ambiente natural foi essencial para suas teorias. Tales vivia perto do mar e via constantemente a presença da água em todos os aspectos da vida: rios, chuva, mares, plantas e animais. Ele também observava que a água podia mudar de forma, evaporar, congelar ou fluir. Essas observações simples provavelmente contribuíram para sua famosa teoria de que a água seria o princípio fundamental do universo, ou arqué, ou seja, a origem de todas as coisas. Outro elemento que inspirava Tales era o céu noturno. As culturas antigas já observavam as estrelas para navegação e calendário, e Tales passou a estudar esses padrões. Ele percebeu que os astros se movem de maneira regular e previsível. Essa percepção levou à ideia de que o universo possui ordem e leis naturais. A partir dessa observação sistemática do céu, ele teria se interessado por fenômenos como eclipses e ciclos celestes. Tales também usava raciocínio geométrico para entender o mundo. Ao observar sombras, formas e proporções,
Ele percebeu que a matemática poderia revelar relações ocultas na natureza. Essa abordagem foi revolucionária, pois sugeria que a realidade poderia ser compreendida por meio de relações matemáticas. Esse tipo de pensamento influenciaria profundamente toda a tradição científica posterior. Outro aspecto importante era sua curiosidade intelectual. Histórias antigas mostram Tales como alguém que estava sempre pensando e observando o ambiente ao redor. Existe até uma anedota famosa registrada por Platão, na qual Tales, enquanto observava as estrelas, acabou caindo em um poço. Embora a história seja simbólica, ela mostra como os gregos viam Tales, um pensador profundamente concentrado na tentativa de compreender o cosmos. Tales também tinha um pensamento interdisciplinar, algo que hoje consideramos muito moderno. Ele não separava filosofia, matemática, astronomia e observação da natureza. Para ele, todas essas áreas faziam parte de uma mesma busca: compreender como o universo funciona. Essa abordagem integrada foi fundamental para o nascimento da filosofia natural. Além disso, Tales confiava muito no poder da razão humana. Ele acreditava que o ser humano era capaz de entender a estrutura do mundo por meio do pensamento e da observação cuidadosa. Essa confiança na razão se tornaria uma das bases da filosofia grega e, posteriormente, da ciência moderna. Por fim, o processo pelo qual Tales chegou às suas teorias provavelmente envolveu 3 elementos principais: observação da natureza, reflexão racional e comparação de conhecimentos antigos. Ele observava o mundo ao seu redor, refletia sobre padrões e tentava encontrar explicações simples e universais para fenômenos complexos. Mesmo que muitas de suas conclusões não sejam científicas segundo os padrões atuais, sua forma de pensar representou um enorme avanço intelectual e inaugurou a tradição filosófica que ainda influencia o pensamento humano hoje. A filosofia de Tales de Mileto é considerada o ponto de partida da tradição filosófica ocidental. Ele viveu aproximadamente entre 624 a.C. e 546 a.C. na cidade de Mileto, localizada na região da Jônia, na costa da atual Turquia. Em uma época em que a maioria das explicações sobre o mundo era baseada em mitos e narrativas religiosas, Tales começou a buscar respostas fundamentadas na razão e na observação da natureza. Por isso, ele é frequentemente considerado o primeiro filósofo da tradição grega. A principal contribuição filosófica de Tales foi tentar descobrir qual seria o princípio fundamental do universo, chamado pelos gregos de arqué. Em vez de acreditar que o mundo surgiu apenas por ações divinas, ele propôs que existe um elemento natural que está na origem de todas as coisas. Essa pergunta, do que tudo é feito, se tornaria uma das questões centrais da filosofia natural nos séculos seguintes. A resposta de Tales para essa pergunta foi que a água é o princípio de todas as coisas. Segundo ele, tudo o que existe surge da água ou depende dela para existir. Essa ideia pode parecer simples hoje, mas foi extremamente revolucionária para a época. Pela primeira vez, um pensador tentava explicar a origem do universo com base em um elemento da natureza, e não em histórias mitológicas sobre deuses. A escolha da água provavelmente veio da observação da natureza. Tales percebeu que a água está presente em todos os lugares: nos rios, no mar, na chuva e na vida dos seres vivos. Ele também observou que a água pode mudar de forma, transformando-se em vapor ou gelo. Essas características podem ter levado o filósofo a imaginar que ela seria a substância básica de toda a realidade. Outro aspecto importante da filosofia de Tales é a ideia de que a natureza possui ordem e regularidade. Para ele, o universo não era governado apenas por forças caóticas ou imprevisíveis. Pelo contrário, existiam padrões que podiam ser observados e compreendidos. Essa visão abriu caminho para o desenvolvimento do pensamento científico, pois pressupõe que o mundo pode ser estudado racionalmente. Tales também acreditava que o mundo estava cheio de uma espécie de princípio vital. Uma frase famosa atribuída a ele diz que tudo está cheio de deuses. Essa afirmação não significa necessariamente que ele acreditava nos deuses da mitologia tradicional, mas sim que a natureza possui uma força ou energia viva que permeia todas as coisas. Alguns estudiosos interpretam essa ideia como uma forma primitiva de pensamento sobre a vitalidade da natureza. A filosofia de Tales também marcou o início do pensamento chamado filosofia da natureza, que mais tarde seria desenvolvido por outros pensadores gregos. Em vez de discutir apenas questões morais ou religiosas, esses filósofos tentavam entender como o cosmos funciona. Eles investigavam fenômenos como a origem do mundo,
o movimento dos astros e a estrutura da matéria. O impacto de Tales foi tão grande que ele inspirou outros filósofos da chamada Escola de Mileto. Entre seus sucessores mais importantes estão Anaximandro e Anaxímenes. Cada um deles propôs uma nova explicação para o princípio do universo. Anaximandro sugeriu o apeiron, o ilimitado, como origem de tudo, enquanto Anaxímenes acreditava que o elemento fundamental seria o ar. Grande parte do que sabemos sobre a filosofia de Tales foi preservada por autores posteriores, especialmente Aristóteles. Como não existem textos escritos diretamente por Tales que tenham sobrevivido, suas ideias chegaram até nós por meio de comentários, relatos históricos e tradições filosóficas. Mesmo assim, esses registros mostram que ele teve um papel decisivo no nascimento do pensamento racional. O legado filosófico de Tales é imenso. Ele inaugurou uma nova maneira de pensar o mundo, baseada na razão, na observação e na busca por princípios universais. Ao tentar explicar a origem da realidade sem recorrer apenas a mitos, Tales abriu caminho para toda a filosofia ocidental e para o desenvolvimento posterior da ciência. Seu pensamento representa o primeiro passo de uma longa tradição intelectual que continua influenciando a humanidade até hoje. A matemática teve um papel fundamental no pensamento de Tales de Mileto, sendo uma das áreas em que sua influência atravessou séculos. Vivendo entre aproximadamente 624 a.C. e 546 a.C. na cidade de Mileto, Tales pertenceu ao período inicial da filosofia grega, quando o conhecimento ainda misturava observação da natureza, filosofia e matemática. Para ele, a matemática não era apenas um conjunto de cálculos, mas uma forma de compreender a estrutura do mundo. Essa visão ajudou a transformar a matemática em uma ferramenta intelectual poderosa para investigar a realidade. Na época de Tales, muitos conhecimentos matemáticos já existiam em civilizações antigas como o Egito e a Babilônia. Esses povos utilizavam matemática principalmente para resolver problemas práticos, como medir terras, construir templos e prever ciclos agrícolas. Tales teria viajado ou estudado tradições vindas dessas regiões, aprendendo métodos geométricos e astronômicos. O grande mérito dele foi trazer esse conhecimento para o mundo grego e começar a tratá-lo de forma mais teórica, buscando princípios gerais. Uma das contribuições mais importantes atribuídas a Tales está no campo da geometria. Ele teria sido um dos primeiros pensadores a demonstrar propriedades geométricas por meio de raciocínio lógico. Isso representa um passo enorme na história da matemática, pois significa passar de regras empíricas para provas racionais. Em outras palavras, não bastava saber que algo funcionava, era necessário demonstrar por que funcionava. Entre os resultados matemáticos ligados ao seu nome está o famoso Teorema de Tales, que trata da proporcionalidade de segmentos quando várias retas paralelas interceptam duas transversais. Essa ideia é extremamente importante porque permite resolver diversos problemas de medida indireta. O conceito se tornou um dos fundamentos da geometria e ainda hoje é ensinado em escolas de todo o mundo. Contra/frac A B igual contra/frac C D. Outro feito famoso atribuído a Tales foi o método para medir a altura de pirâmides no Egito. Segundo relatos antigos, ele teria esperado o momento do dia em que o comprimento da sombra de um objeto fosse igual à sua altura. Nesse momento, bastaria medir a sombra da pirâmide para descobrir sua altura. Esse raciocínio revela uma compreensão sofisticada de proporções geométricas e de relações entre luz, sombra e forma. Além disso, Tales também é associado a alguns princípios geométricos básicos, como a ideia de que um círculo é dividido ao meio pelo seu diâmetro e que ângulos opostos em um triângulo isósceles possuem propriedades específicas. Esses conceitos foram fundamentais para o desenvolvimento posterior da matemática grega, que alcançaria grande sofisticação com matemáticos como Euclides. A importância de Tales para a matemática não está apenas em resultados específicos, mas principalmente na forma de pensar que ele ajudou a estabelecer. Ele tratava a matemática como um sistema de raciocínio lógico, no qual as conclusões deveriam seguir de premissas claras. Esse método seria posteriormente desenvolvido e formalizado por matemáticos gregos, tornando-se a base da matemática clássica. Seu trabalho também influenciou profundamente os filósofos e cientistas da chamada Escola de Mileto. Pensadores como Anaximandro e Anaxímenes herdaram não apenas suas ideias filosóficas, mas também sua atitude investigativa em relação à natureza e à matemática. A matemática tornou-se, para esses pensadores, uma ferramenta para compreender a ordem do cosmos.
Outro aspecto importante é que Tales ajudou a aproximar matemática e astronomia. Ao estudar o movimento dos astros, ele percebeu que fenômenos celestes também podiam ser descritos por padrões e proporções. Essa ligação entre matemática e estudo do universo se tornaria central na história da ciência, influenciando desde os gregos antigos até cientistas modernos. Por essas razões, Tales é frequentemente lembrado como um dos primeiros grandes nomes da matemática ocidental. Mesmo que parte das descobertas atribuídas a ele tenha sido desenvolvida coletivamente ao longo do tempo, sua figura simboliza o momento em que a matemática começou a ser vista como uma linguagem racional capaz de explicar o mundo. Essa visão continuaria a influenciar toda a tradição científica. O pensamento de Tales de Mileto continua sendo valorizado hoje principalmente pelo método de pensar que ele introduziu. Embora muitas de suas conclusões específicas não sejam aceitas pela ciência moderna, sua atitude intelectual, buscar explicações racionais para os fenômenos da natureza, é considerada um dos pilares do conhecimento científico. Antes dele, fenômenos naturais eram explicados principalmente por mitos e histórias sobre deuses. Tales ajudou a iniciar a ideia de que o universo pode ser compreendido por meio da razão, da observação e da investigação. Outro aspecto do pensamento de Tales que continua relevante é a ideia de que a natureza possui princípios fundamentais que organizam a realidade. Ele tentou identificar um elemento básico que estaria na origem de todas as coisas. Hoje sabemos que a água não é o princípio universal da matéria, como ele acreditava, mas a ciência moderna também busca explicações fundamentais da realidade, como partículas elementares e leis físicas universais. Assim, a pergunta filosófica que Tales levantou, sobre a origem e a estrutura do universo, continua sendo uma das grandes questões da ciência. Também é amplamente aceito hoje o valor da observação da natureza como fonte de conhecimento. Tales acreditava que, observando atentamente o mundo natural, seria possível descobrir padrões e compreender melhor a realidade. Esse princípio está no centro do método científico moderno. A ciência atual utiliza instrumentos avançados e experimentos rigorosos, mas a ideia básica de observar fenômenos e tirar conclusões já estava presente no pensamento inicial de Tales. Além disso, o uso da matemática para compreender o mundo é outra contribuição que permanece extremamente importante. Tales ajudou a desenvolver o uso da geometria para resolver problemas concretos e compreender relações espaciais. Hoje, a matemática é considerada a linguagem fundamental de muitas ciências, como física, engenharia e astronomia. O fato de Tales aplicar raciocínio geométrico à realidade foi um passo importante nessa tradição. Por fim, talvez o legado mais aceito atualmente seja a ideia de que o ser humano é capaz de compreender o universo por meio do pensamento racional. Tales demonstrou confiança na capacidade da mente humana de investigar a natureza e descobrir seus princípios. Essa confiança continua sendo uma base essencial da filosofia e da ciência contemporâneas. Mesmo vivendo há mais de 2 milênios, sua forma de pensar ajudou a estabelecer o início da tradição intelectual que ainda orienta grande parte do conhecimento humano.